Sincronicidades, podcast do músico, musicoterapeuta e escrevinhador Roger Marza. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, e a todos os músicos, poetas e cientistas, a eternidade, porque estamos fora do tempo. E hoje aqui na newsletter Sincronicidades, eu entrevisto o cientista Túlio Freire Xavier, que é pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Ictiologia e Ecologia de Recifes, da Universidade Federal de Pernambuco, que faz um trabalho incrível de bioacústica marinha, já foi tema de reportagem da agência OECO, que é uma agência muito importante na área ambiental, e também gosta das intersecções de arte e ciência. Tudo bem? Como está, Túlio? Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou ótimo, agradeço muito pelo convite. É sempre legal falar do que a gente faz, do que a gente gosta, né? E acho que vai ser um papo bem divertido. Legal. Então, o Túlio publicou agora, no dia 20, nessa segunda-feira, um artigo científico. Ele participou da publicação de um artigo científico no qual ele revela que os sons, os ruídos, né, antropomórficos, né, que são aqueles ruídos causados pelos seres humanos, como lanchas, né, barulhos de lancha, sons de pessoas, etc., é um risco para a população de peixes em recifes, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre essa pesquisa, né? Como foi, quais foram as principais regiões, né? Você já, por exemplo, estudou os camarões de estalo, né? E essa é uma nova pesquisa, né? Isso. Então, nosso grupo de pesquisa ele tem se aventurado, né, na bioacústica há alguns anos. A gente fez alguns trabalhos para entender e caracterizar algumas espécies, tanto de peixes como de camarões, né, como citado, em relação ao seu som. Só que, ecologicamente, a gente sabe que esses sons sempre estão relacionados a algum tipo de atividade funcional, como reprodução, alimentação e outras atividades que são importantes para esses animais. Só que, ecologicamente, quando a gente pensa no contexto de ecossistema, a gente sabe que ali está presente um grupo de diversos fatores. Então, a gente tem fatores biológicos, a gente tem fatores humanos, que muitas vezes estão relacionados ao turismo, principalmente em recifes de coral. E essas atividades de turismo, né, realizadas por seres humanos, elas tendem a causar ruídos, causar barulhos que, por vezes, podem afetar os sons emitidos por organismos marinhos, como, por exemplo, no nosso estudo, os peixes, né? Então, alguns estudos ao redor do mundo já avaliaram como ruídos, mas principalmente de um caráter industrial, por assim dizer, eles afetam esses sons dos peixes recifais. Mas a nossa pesquisa vem tentar entender ali no Nordeste, né, aqui no Nordeste de Pernambuco, principalmente, no caso, no litoral sul de Pernambuco, como as atividades de turismo em praias de alto nível de turismo, né, de pontos turísticos super importantes, elas podem afetar esses sons desses peixes recifais. E aí a gente descobriu que afeta, né, tem ali um grau de efeito direto, onde locais mais ruidosos, com mais ruído humano, tiveram menos presença de sons de peixes, bem como em lugares mais silenciosos dessas atividades turísticas, a quantidade de sons de peixes foi muito mais rica, né? Então a gente viu esse principal efeito, basicamente. E, Túlio, é interessante porque, por exemplo, eu moro num lugar que tem muito passarinho, graças a Oxalá e Iemanjá, e Oxóssi. Eu sou meio chato, E a inclusive. Deus em geral, e a Deus em geral. Só que passa o avião indo para Congonhas, né? E eu percebi algumas vezes que os pássaros parece que cantam menos com ruído, né? E, e eu, conversando com algumas pessoas, eu moro perto do Parque Vila Lobos,
e o Parque Vila Lobos foi privatizado, e nada contra a iniciativa privada, é importante ter um equilíbrio, mas são tantas atividades que eu ouvi dizer que os pássaros estariam cantando menos, né? Então, existe uma competição dos bichos de dialogar com os ruídos da cidade, ao ponto dos sabiás começarem hoje a cantar às 3 horas da manhã, por exemplo, da madrugada, né? E isso é interessante. Agora, me explica uma coisa: como cantam os peixes? A gente sabe que baleia canta, que golfinho canta. Qual que é o canto dos peixes? É uma pergunta bem interessante, né? A gente já teve a oportunidade de fazer algumas palestras em escolas e outros grupos também, e é uma curiosidade das pessoas saberem inicialmente que peixes emitem som, ainda mais que esses sons estão sob efeito de impacto, né? É algo bem interessante. A gente sabe hoje em dia que, diferente de organismos como mamíferos, os peixes eles não emitem som por um órgão específico, né, como uma seringe em algumas aves ou cordas vocais. Os peixes eles têm algumas estratégias diferentes para emissão de som. Então, por exemplo, alguns eles emitem som por estruturas ósseas. Existe uma estrutura na faringe de alguns peixes que são os dentes faringianos, perdão, e ao roçar, por assim dizer, a fricção desses dentes, o superior com o inferior, emite um som. Alguns têm um músculo associado à bexiga natatória, e quando a bexiga natatória ela tende a se expandir, também emite o som. Alguns eles tendem a estalar um osso localizado na dorsal, né, na sua espinha. Então, quando eles fazem estalam esse osso, eles emitem esse som. Então, cada família, cada grupo vai ter ali um tipo e uma forma de emissão de som específica, sabe? É algo que tem uma plasticidade muito grande. Mas, em exemplos de palestra, eu costumo dizer que muitos peixes, né, muitos grupos de peixe tendem a ter um som semelhante ao que a gente teria de um coçar da nossa garganta. Sabe quando a gente coça a garganta e a gente faz aquele som? Oh. Isso às vezes é muito semelhante ao som de alguns peixes. Um peixe para no seu límpido aquário cantar. E são algumas borbulhas de amor que fazem sons também, né? Sim, com É. certeza. E esses sons impedem a comunicação entre eles e impedem também, por exemplo, a reprodução, porque a gente está vendo que os peixes de Recife estão ameaçados porque os recifes estão ameaçados, né, com a acidificação dos oceanos em decorrência dos gases de efeito estufa e também com o aquecimento global, que eleva a temperatura do oceano, né? É um risco também o ruído para a reprodução desses peixes? Com certeza, sim, com certeza. Tem algumas espécies que a emissão de som, ela é um fator primordial para a realização da reprodução. E, por vezes, ruídos humanos, né, de atividades humanas, acaba camuflando o som na paisagem sonora que a gente chama, né, na mesma frequência que aquele bicho tende a emitir aquele som. Então, ele não consegue achar o seu par, né, para fazer ali a sua atividade de cortejo e, por sua vez, a reprodução. No nosso estudo, especificamente, a gente não avaliou isso diretamente, né, mas a gente sabe que já tem estudos, isso já é algo comprovado, de ruídos afetarem em atividades de reprodução de peixes recifais, com certeza. Olha só, interessante, que bonito. E ah, que triste, né? Que Eu triste, na acho verdade. que triste. O que eu acho bonito é a comunicação sonora entre as espécies, né? E, e, e é triste porque foi por muitos anos eu seguia para Ubatuba, na Praia das Toninhas, Sim, onde tinham toninhas, que são golfinhos, né? Piquititicos. temos, sim. Aí em 2019, eu comecei a fazer freela para a revista Galileu em 2018. Em 2019, a gente conseguiu ir para a Praia das Toninhas, em Ubatuba, e eu estava pensando em que pauta sugerir, né?
E aí eu escutei aquele ruído de lancha e tudo mais, falei, bicho, com esse barulho, elas não aparecem mesmo, né? As toninhas, né? E aí eu achei o professor Linilson Padovese e a gente começou a conversar e tudo mais, né? E rolou de fazer música com os sons da natureza, né? E conheci também o Raul Rio Ribeiro, que é da ONG Ocean Sound, que você deve conhecer também, lá do pessoal de Fernando de Noronha, estuda os golfinhos rotadores, né? E, e o impacto do ruído, ele é ameaçador, né? É uma coisa que influencia a gente, o ser humano, né? Porque a cidade nossa está cheia de ruído, e hoje em dia, em algumas praias, você vai para a praia, tem gente ouvindo vários estilos musicais no último, por exemplo, né? É, Então, é interessante isso, né? E quão importante é a bioacústica, né? O estudo dos sons dos bichos, né? É, eu estou tentando lembrar o nome de uma pesquisadora lá do sul, do Rio Grande do Sul, que comentou que os golfinhos, né, precisam cantar numa frequência acima do ruído para poder se comunicar, né? E isso isso, causa estresse. sim. Caçarola, esqueci o nome dela, mas ela é uma querida, sempre falo com ela. E, e é interessante que você teria alguns sons para mostrar para a gente, né? Mas, como você comentou antes da gente iniciar a entrevista, eles são uma amostragem curta, né? Isso. Aham. Então, Isso. Não, pode falar, pode falar. assim, então, a partir desse ponto, eu vou parar a gravação, não agora, quer dizer, eu me enrolo nas coisas, mas eu vou deixar vocês ouvirem alguns trechos que o cientista Túlio vai passar para a gente, para eu inserir depois, para que tenha uma boa qualidade, para vocês poderem escutar algum desses sons que são objeto de estudo. Gente, eu vou interromper essa entrevista belíssima com o cientista Túlio, da Universidade Federal de Pernambuco, porque eu tive uma ideia, inspirado por esses sons magníficos que os peixes fazem, é, e que foi objeto de pesquisa sobre avaliação de como que o ruído impacta a comunicação entre eles, né? Eu resolvi, ao invés de divulgar sons específicos de peixes, eles identificaram peixes, indivíduos, 9 indivíduos. Ah, não é possível saber exatamente qual é a espécie exata. Há na literatura indicações de espécies. E refletindo sobre isso, eu resolvi fazer uma composição chamada O Bom Pescador. A ideia da composição O Bom Pescador é fazer uma metáfora do ser humano enquanto um pescador que vai até o mar em busca de várias coisas. Tem aqueles que vão em busca do peixe para se alimentar ou para vender, para sobreviver e para viver nesse mundo que se precisa do dinheiro. Outros vão até o mar para brincar, para relaxar, para fazer turismo, para se divertir com lanchas, jet skis. Outros vão para o mar apenas para sentir o som magnífico das ondas, né? E para refletir sobre a vida, sobre a imensidão do mundo, ou sobre a finitude, a transcendência. E aí eu fiz a composição O Bom Pescador, que tem essa metáfora unindo os sons dos peixes gravados pelos cientistas da Universidade Federal de Pernambuco, ao sax, a esse meu chocalho, que é um chocalho ticuna, que é um chocalho do povo indígena
o povo originário ticuna, que fica na Amazônia, na divisa de Peru e Colômbia, e também com o apito pataxó, que é também muito significativo. E essa ideia de que, com as gravações que eu já fiz ao longo desse tempo, desde 2021, eu gravei sons do mar, de rio e mar, por exemplo, que estão nessa música. Eu também gravei um som de uma tempestade em Americana, em 2021, onde o vento estava muito forte. Somei essa gravação à tempestade que eu gravei em dezembro de 2025, que teve muitos raios, e os ruídos feitos pelas embarcações, pelo turismo, né, que os cientistas captaram nessa pesquisa, que foi divulgada na segunda-feira, dia 20 de julho. Então eu juntei tudo isso para contar essa história de que o ser humano, enquanto um pescador que vai em busca de seja lá o que for no mar, chega um momento inicial de alegria, de contemplação, até se explodir em ruídos, em poluição, em microplásticos, em poluição e ruído, poluição sonora, até que acontece uma grande tempestade, fruto, né, das mudanças climáticas, que ameaça a vida tanto no mar quanto na terra. Por isso tem sons também de passarinho, de cachorro. E aí o saxofone vai conduzindo da alegria à tensão até a consciência de que precisamos explorar os recursos da natureza com sabedoria. E a música tem essa busca, né? Ingênua, muitas vezes, de buscar com arte transmitir aquilo que não pode ser dito em palavras, né? Mas com sensações. E eu, como aprendiz de pescador, também tenho que parar essa entrevista aqui para aqueles que não são assinantes do canal. Uma pena. Eu tenho muita dó de fazer isso, porque eu amo escrever, entrevistar, fazer poema, eu amo criar biomúsica, tocar, e eu amo cuidar dos meus pacientes com musicoterapia e com biomusicoterapia. A questão é que eu também, como um pescador, vou para a natureza em busca de alimento e de sustentar minhas atividades, né, de forma a não causar tantos impactos. Então eu vou interromper essa gravação aqui para quem não é assinante do canal, tem planos mensais e anuais, e você pode mergulhar um pouco mais fundo e dar um pouquinho mais, né, para apoiar essa iniciativa de confluência de jornalismo, arte, musicoterapia, ciência e espiritualidade de uma forma, apesar da minha religião, eu busco também abordar a espiritualidade de uma forma mais ampla, no aspecto da transcendência, né? E, além de tudo isso, eu também deixarei a música aqui embaixo no Bandcamp, para que você também possa comprar essa música. O Bandcamp é uma alternativa que os artistas têm contra a indústria do streaming. Você tem artistas gigantes que tocam e não conseguem pagar a conta de luz, como uma vez reclamou o grande pianista Benjamin Taubke. Ele reclamou que ele não conseguia pagar a conta de luz, né? Eu não sei o que ele tem na casa dele, eu tenho uma geladeira só. Mas enfim, imagina eu, então, o meu condomínio, né? Eu sou um nano-artista, né? Então, e um músico-terapeuta? E a gente tem que saber pescar com várias
várias redes, né? Ou melhor, várias varas, e contemplar enquanto faz tudo isso. Então eu também adoraria que alguém se interessasse em comprar uma música minha, que é praticamente o valor de um atendimento meu enquanto musicoterapeuta. Porque ao mesmo tempo em que eu atendo um paciente, né, e faço uma música para ele, por que não fazer uma música para o paciente ser humano, né? Porque a UFPE poderá usar essa música em atividades educativas onde não são cobrados royalties pela execução da música, né? E é claro que eu preciso dos royalties no caso de um documentário ou para lançar essa música no streaming, né? Que estamos ruim com streaming, sem streaming ficaríamos piores, porque não tenho grana para lançar essas coisas em CD, em disco de vinil, né? Enfim. Então é isso, gente. A partir de agora, a entrevista continua para aqueles que são assinantes da newsletter Sincronicidades. E aqui embaixo você pode contribuir com o meu trabalho também, comprando a música O Bom Pescador. E vamos equilibrar o quanto nós nos doamos e quanto que nós deu uma mensagem aqui, continuar na chamada. E quanto que nós nos doamos a causas e quanto que nós trabalhamos para nossa vida também, né? Para poder pagar as contas no supermercado, a conta de energia elétrica, né? A internet, a TV a cabo eu já cortei. Adeus, TV a cabo. É isso aí, gente. A questão é amar. Amar e ser amado. Um abraço. E Túlio, como você vê a perspectiva da bioacústica? Você tem quais são as suas expectativas com esse campo, né? Porque eu sei que é importante demais a bioacústica para impedir que baleias e golfinhos atravessem as emissões extremamente fortes do estudo geológico em busca de petróleo, por exemplo, no mar, né? Se uma baleia passar naquela frequência que se faz o estudo sismológico, né? Eles podem serem talvez fritos, né? Fritos na água. Então o trabalho de um cientista de bioacústica embarcado num navio assim é de proteger e impedir que cetáceos e outros peixes tenham uma distância importante, né, na pesquisa sismológica na busca de petróleo, ou como outras pesquisas que estudam o impacto da mineração nos sons dos macacos, né, da floresta, né, e ao mesmo tempo a gente trabalha com a natureza, quer preservar a natureza, mas ao mesmo tempo precisa da natureza para sobreviver enquanto espécie humana, né, de consumo, de alimento, né? Como você vê esse equilíbrio assim muito sensível entre a necessidade da indústria, da mineração e da preservação, né? Até mesmo da parte da agricultura, né?